queridos, que lemos está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. É muito conhecida, mas ela é uma história extraordinária. Ela nos traz exemplos para hoje grandiosos. A palavra que mais aqui bate forte é a frase deste grande oficial, quando ele diz: basta uma palavra. Quando chegamos na casa de Deus, normalmente chegamos aqui carregado de problemas. A gente vence lutas e surge no pensamento que agora vai tudo bem, vai dar tudo certo. Mas de repente parece que se levanta outros gigantes na vida. Surgem problemas novos todos os dias. Somos bombardeados, a nossa mente, o físico, a saúde. E queridos, tem momentos que só a graça de Deus na nossa vida. Tem vezes que chegamos no templo, chegamos aqui, arrebentados. Dobramos os joelhos aí. E parece que há um vazio tão grande. Parece que há uma distância de Deus tão grande, que a gente imagina que não vai conseguir vencer. Que a gente pensa que não vai superar as dificuldades. Que não vai superar os problemas. Mas nesta leitura eu descobri que nós podemos tudo em Cristo. Olha para o teu irmão, para a gente começar a pregar, e diz assim para ele: basta esta noite uma palavra de Jesus. Olha para ele de novo e diz: para o teu problema só basta uma palavra de Jesus. Se eu terminasse de pregar, fechasse a Bíblia e orar, já tinha sido tudo essa noite. Mas a história que lemos fala de um homem. Quem era este homem, pastor? Era um homem que veio de Roma, provavelmente. Um homem que estudou, um homem que se capacitou no exército romano, um homem que certamente começou nas bases de baixo, era apenas um soldado qualquer, mas que avançou e se tornou um centurião. Se tornou um homem de um posto alto, se tornou um homem de uma autoridade militar muito grande. Por quê? Porque o centurião, ele comandava 100 homens. 100 homens que estavam debaixo da sua tutela. Ele dava ordens e os soldados executavam. Vai, e o soldado tinha que fazer. Por quê? Porque quem estava mandando era o centurião. Soldados que passassem perto do centurião tinham que bater continência. Não é assim, irmão Mário, que os soldados fazem perto de um capitão? Um centurião era uma forma de um capitão hoje no exército. E eles comandavam alguns lugares. No caso, este homem havia sido convocado pelo Império Romano para comandar a aldeia de Cafarnaum. Mas a história deste homem é tão interessante. Ela está também lá no capítulo 7 de Lucas, aonde nós aprendemos algumas coisas que Mateus não escreveu.
Aquele homem, quando ele chega em Cafarnaum, é claro, ele vem a trabalho, ele vem em uma missão de comandar toda aquela região. Para comandar em que aspecto? Para barrar rebeliões, para manter o domínio romano ali. Mas é interessante que quando aquele homem chega em Cafarnaum, e ele começa a aprender os costumes dos judeus, aquele homem se apaixona pelo Deus de Israel. Ele começa a gostar daquele costume judeu, de adorar não a vários deuses, mas a um Deus só. E um Deus que era diferente dos deuses que ele tinha, porque ele era acostumado, na cultura em que ele vivia e morava, a adorar vários deuses diferentes. Mas agora o Deus de Israel era um Deus invisível. Era um Deus que ele não enxergava. E aquilo trouxe uma admiração muito grande para ele. Uma admiração tal que ele, se apaixonando pela cultura, segundo Lucas, no capítulo 7, ele de coração do bolso tira dinheiro e constrói em Cafarnaum uma sinagoga para os judeus cultuarem ao Senhor. Quem era ele? Um fariseu? Não, senhor. Era um estrangeiro que estava vindo de uma terra pagã, de uma cultura pagã, para impor o que? Ordem, cobrar impostos dos judeus. Mas agora ele ama a cultura e constrói uma sinagoga para que os judeus pudessem estar ali, adorando a este Deus invisível, a este Deus Senhor de todas as coisas. É lógico que, como um centurião, ele era uma das pessoas mais odiadas por quem? Pelos judeus. Por quê? Porque ele tinha uma força grande sobre ele. Ele tinha um poder de decisão sobre ele. E se este homem fosse um bom centurião, a paz estaria estabelecida na região. Por quê? Porque não ia sobrar para bandido, para ladrão. E tudo nos mostra que este homem era um homem justo. Amém? Tudo nos demonstra que este homem era um homem sábio. Mas aquele homem, ele tinha pessoas, soldados, e ele tinha um escravo. Um pequeno servo que estava dentro da sua casa. Este homem que era o seu servo estava doente, moribundo, atormentado pela enfermidade e talvez até por demônios. Ele poderia, como homem que era, normalmente dizem que militares são duros. Mas eu conheço o irmão Mário, não é. Mas tem militares que são carrancudos, não são amorosos. Mas este homem era um homem cheio de amor. Mesmo sendo um capitão, um centurião da época, ele tinha um coração grande. E tudo que ele deseja é o que agora? Qual é o problema dele? Não é ele próprio, porque ele está bem, ele está saudável, mas é o seu empregado que está doente. É o seu empregado que precisa de um milagre. É o seu empregado que precisa de uma cura. E ele foi sensibilizado a quebrar algumas coisas para que o problema do seu escravo, do seu empregado fosse resolvido.
O que foi que aquele homem fez? Ele ouviu o relato que Jesus estava em Cafarnaum. Mas e agora? Eu sou um militar. E este que anda por aí curando e pregando é um homem enviado por Deus. Como é que vai dar certo este encontro? Vocês lembram que quando Naamã foi a Samaria para querer o milagre da sua lepra que estava em seu corpo, Naamã chegou muito orgulhoso ali, não foi? Ele queria que o profeta Eliseu saísse de dentro de casa e que o profeta Eliseu estendesse as mãos para o céu e fizesse aquela oração de fogo para que ele pudesse ser curado da lepra. E a história que está lá em Reis relata que Eliseu não saiu de dentro de casa. Eliseu manda o seu servo Geazim dar um recado. Manda este homem aí, ele é o quê, hein? É general, manda ele lá. Dá uns 7 mergulhos no Jordão e ele vai ser curado do seu mal. Ele ficou totalmente irritado. Como é que pode? Dei uma viagem tão grande, este profeta nem sai para falar comigo. Ficou irritado. Mas olha que este centurião foi diferente. Ele não foi como Nicodemos. Quem era Nicodemos, irmãos? Diga comigo, príncipe dos judeus. Foi ter de dia, cara a cara com Jesus? Foi nada. Foi ter de noite com Jesus. Diz aí para o teu irmão, ele não queria que ninguém visse. Para conversar com Jesus no escondido. Porque se os fariseus soubessem, ele seria criticado. Mas esse centurião, ele quebra alguns paradigmas. Ele vai falar com Jesus. O que foi que ele quebrou, pastor? Quebrou orgulho, né? Ele quebrou o que mais ali? A sua popularidade, dinheiro, fama. Irmãos, quando nós precisamos de Jesus, nós precisamos quebrar algumas barreiras. Nós precisamos quebrar algumas coisas. Ninguém pode chegar a Jesus e impor a Ele. Jesus faz não, nós precisamos nos quebrantar a nós mesmos. Nós precisamos quebrar o nosso eu. Precisamos quebrar o nosso orgulho, a nossa fama, o nosso nome. Porque eu sou fulano de tal. É porque eu sou isso. Diante de Jesus, ninguém é ninguém. Nós não somos nada diante daquele que é o Todo-Poderoso. Ele achou que era alguma coisa. Não, irmão. Este homem fez diferente, ele se quebranta. E ele vai até onde? Ele vai até Jesus. Lucas, quando escreveu, diz que ele mandou uns servos. Mas eu resolvi ficar com Mateus. Porque Mateus escrevendo diz que ele, o próprio, ele foi até Jesus. Pergunta para o teu irmão. O que será preciso esta noite para que tu chegue até Jesus? A gente já cantou hino da harpa. As meninas já cantaram aqui com um grupo de louvor. Será que você já chegou até a Ele essa noite? Será que você já sentiu a presença dEle esta noite?
Será que você já esqueceu algumas coisas que ficaram atrás dessas grandes portas? Será que nós já nos ligamos com os céus esta noite para que o nosso milagre aconteça, para que Deus, Ele abra os céus a favor da tua vida e te abençoe, te cure, te prospere? Será que isso já aconteceu esta noite? Queridos, muitas vezes a bênção de Deus não chega, o milagre de Deus não acontece, porque parece que nós estamos aqui, mas o Espírito está longe, é só o corpo. O pensamento está longe. Às vezes é por isso que a resposta não vem. O milagre não acontece. A bênção não é realizada. Ele quebrou, irmãos. Ele poderia ter mandado um soldado qualquer, vai até ele. Manda ele vir na minha casa. Eu sou um centurião. Eu sou um homem da lei, eu sou um homem de autoridade. E eu tenho poder em minhas palavras, porque ele tinha poder sim. Mas ele foi ao encontro de Jesus. Irmãos, é melhor a gente ir próprio até a ele do que mandar mensageiros. Aleluia, tem irmão que diz, ora por mim, pastor. Ora por mim, diácono, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É o irmão 6 horas, aleluia. Mas se você for ao encontro de Jesus, você pessoalmente, eu te garanto que para Jesus só vai bastar uma palavra, só vai bastar uma decisão. A decisão que sai da boca de Jesus, sai milagres, sai curas, paralíticos ficam de pé, surdos começam a ouvir, mudos começam a falar, e se estiver morto, seja de 4 dias, vai ficar de pé diante da palavra que sai da boca de Jesus Cristo. Eu estou insultante hoje. Pergunta de novo para ele: o que é que está faltando para você chegar até Jesus? Ah, pastor, eu não vou porque eu não gosto de você. Eu não gosto dos obreiros. Eu não gosto da igreja. Eu não gosto do som. Não gosto disso. É disso. Aí você vai ficando mais distante. Aí abre a boca e diz: eu sou de Deus. Que Deus? Eu sou de Cristo. Que Cristo? Nós temos que quebrar alguns orgulhos nossos. Algumas posições nós temos que descer. Quanto mais nós nos quebrantamos, isso já é sabido de vocês. Aleluia, que a humildade é o caminho que nos leva ao milagre, à humildade. Aquela mulher cirofilícia foi chamada de cachorra pela boca de Jesus, porque Jesus disse para ela que não era lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Mas ela, implorando a Jesus, disse: Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela desceu demais, mas ela teve resultado. Jesus decretou uma palavra de cura, e a sua filha, que estava doente, endemoniada em casa, quando ela chegou em casa, a sua filha estava completamente sarada. Se você quer o milagre de Deus, você tem que descer. Ele desceu. A leitura diz que ele desceu. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, Senhor. Está violentamente atormentado.
Diz aí para o teu irmão, pensa um militar humilde. Jesus disse para ele, eu vou curá-lo. Ele olha para Jesus e diz, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Quem era ele? Um homem de recursos, finanças, já havia construído uma sinagoga para os judeus. Ele não era um homem ruim. Ele era um bom homem. Era um bom centurião, mas mesmo assim, ele se acha indigno que Jesus vá até a sua casa. Ele se quebranta mais ainda. Ele diz a palavra-chave da pregação, Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra. Eu não mereço tu entrar dentro da minha casa. Eu não mereço que tu caminhes até lá. Mas eu sei que uma palavra tua vai resolver o meu problema. Você já contou o teu problema para Jesus hoje? Deu tempo de contar para ele? A tua luta? Ou a enfermidade? Ou alguém que não pôde vir, que está precisando? Quantas pessoas estão precisando de nós essa noite, hein? Enfermas, drogadas, pessoas viciadas no álcool, no cigarro, estão precisando de mim e de você. Pastor, o que é necessário essa noite? Uma palavra de Jesus. Uma palavra será suficiente para o céu se abrir. Se for necessário anjos de Deus descerem aqui esta noite. Aleluia. Mas como isso pode acontecer, vai depender da tua aproximação com Jesus. Aleluia, eu já disse esta noite, é melhor ir pessoalmente do que mandar mensageiros. É melhor você se aproximar mais dele do que esperar a pregação do pastor. É melhor você se aproximar mais dele do que você esperar aquele hino de fogo contagiar a igreja. Você mesmo tem a liberdade de se aproximar de Deus. Ei, o véu do templo foi rasgado para isso, para o livre acesso. Você vai no trono, você volta. Você tem liberdade de falar com Deus. Você tem acesso a Deus para que o teu problema esta noite tenha uma solução. Glorifica o Senhor Jesus. Uma palavra. Ah, pastor, mas tinha que ser aquela palavra, aquela pregação teológica. Irmão, para Deus não precisa muita coisa. Para mim, talvez eu tenha que orar uns 2 dias, 3, fazer jejum, fazer um mês aí de trabalho de campanha para o meu problema resolver. Não é assim o teu? O teu? Não é assim? Tem pessoas aqui que têm problema há anos, que estão orando, lutando, sofrendo. Porque para a gente é muito difícil. Tem pessoas que chegam para mim com problemas. Meu Deus, como? Olhamos para as nossas capacidades, não dá. Porque para a gente é difícil. E quando se trata de coisas espirituais, aí ficou pior ainda. Mas para Jesus, aquele homem nos ensina uma coisa esta noite. Que para Jesus só basta uma palavra. Uma ordem de Deus será o suficiente. Aleluia, para quê, pastor? Para muitas coisas.
Uma palavra de Deus. Você achava que Jesus no seu ministério orava por aqueles enfermos meia hora? Ele se preparava antes, mas quando era para operar o milagre era só uma palavra. Aleluia, paralíticos andavam, surdos ouviam, mudos falavam e cegos enxergavam pelo poder de uma palavra. Aquele homem diz para Jesus: eu tenho algumas pessoas ao meu comando, e algumas vão quando eu digo que vai, outras eu digo para vir e elas começam a vir pelo meu comando. Jesus, se tu disseres uma palavra, a ordem irá, e o meu servo ficará curado. É o que nós vamos fazer essa noite, pedir uma palavra. Ah, pastor, para nós vai demorar um pouquinho, vai, porque a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai pedir, a gente vai quebrantar, a gente vai quebrar algumas barreiras que serão necessárias, mas entenda que para Jesus será apenas uma palavra. Quando aquele homem diz isso, Jesus fica maravilhado. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Jesus não viu entre o seu povo tamanha fé. Jesus não consegue ver entre o seu povo uma fé desse tamanho. Como é que um cara estrangeiro vem de uma outra cultura e tem fé deste tamanho? Qual é o tamanho da tua fé em Deus esta noite? Ele acreditou que para Jesus só uma palavra seria suficiente. Tem muita gente aí comprando água lá do Cacimbão de Salomão, de São Paulo. Já viu? O camarada enche 2 litros e traz para Fortaleza para curar. E é caro. Isso ali é caro, irmãos. É água, mas é caro. Vem de São Paulo. Para Jesus é só uma palavra. Jesus não precisa dos amuletos da fé para fazer milagres. Jesus não precisa de água benta. Jesus não precisa de água do templo de Salomão para fazer o milagre. É apenas uma palavra, aleluia. E nós veremos a glória, a manifestação do poder de Deus. Milagres acontecem quando Jesus dá uma palavra. Oh, glória seja ao Senhor. Jesus fica maravilhado. Como? Isso aqui não existe. Jesus abre a sua boca e diz: eu não vi em Israel. Jesus vinha na trajetória do ministério, ele diz: eu não vi em Israel tamanha fé. Ô Jesus. Diz aí para o teu irmão, ele estava insultando com a gente. Nós não somos povo de Deus, né? Cristãos. A fé daquele homem era para ser a nossa. Eu não era. Aquela fé daquele centurião é para ser a nossa fé em Deus. Nós temos que acreditar mais em milagres. Nós temos que acreditar mais em provisões de Deus. Nós temos que crer, aleluia, que Deus pode fazer todas as coisas. Mas o povo confia na água, no amuleto. Obreiros, não é hora. E algumas coisas mais. Por isso não se aproximam de Deus. Eu prefiro o amuleto, a chave, a fronha, o lençol. É mais fácil. Irmão, eu quero ver se aproximar de Deus.
Jesus nunca vai dizer, eu disse isso várias vezes aqui, estou em greve, porta está fechada. Jesus já disse isso para você, eu não te aceito, você não presta. Como é que Jesus diz? Vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E tem o seguinte, quando vocês chegam a mim, vocês vão encontrar o descanso da vossa alma. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus ficou tão maravilhado que Jesus profetizou. Irmão, quando o negócio é bom, Jesus profetiza. Está na leitura. Aonde, pastor? Está aqui. Verso de número 11, se tiver de Bíblia aberta, vai ver. Isso aqui é Jesus profetizando. Ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E se assentarão na mesa com quem? Com Abraão, Isaque. Diz aí, Jesus estava falando de você. Nós estamos muito longe de Israel e ainda mais de Cafarnaum. Jesus estava profetizando a sua morte. Jesus estava profetizando a salvação dos gentios. E quando ele estava falando essas palavras, só bastava essa palavra sim, para que a salvação de Deus te alcançasse. A salvação de Deus me alcançasse, aleluia. Eu e você um dia estaremos sim com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Paulo, com Pedro, com a igreja de salvos. Nós todos do Ocidente, do Oriente, do mundo inteiro estaremos um dia para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Uma palavra, pastor. Jesus diz que os filhos do reino, eita Jesus, seriam lançados. Sabe por que isso? É porque tinha muito judeu, muito israelita, que o que nós pregamos aqui, Jerusalém, Jerusalém, lembra domingo? Não, Jesus, a gente quer não. Eles não tinham a fé que esse estranho tinha. Os camaradas via aleijado andando e não acreditava. Os fariseus via mudos falando e dizia: é demônio. O que era isso ali, pastor? Blasfêmia contra Cristo. Ele está fazendo isso porque ele está usando o nome de Beelzebul, blasfemando contra Cristo. Jesus estava falando deles, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí Jesus termina a profecia dele, e aí, centurião, pode ir. O teu servo já está curado. Diz aí para o teu irmão, para a gente encerrar. É uma palavra. Jesus deu tempo profetizar, condenar alguns judeus, ficar maravilhado com a fé daquele homem. Enquanto Jesus estava conversando com ele, o servo estava sendo curado. Sabia que isso muitas vezes acontece comigo e contigo? Quando nós estamos na presença do Senhor, conversando com Deus, ouvindo o que Deus está falando para o nosso coração, Deus já está trabalhando lá fora. Aleluia, se aquele homem tinha 100 soldados à sua disposição, Deus, Cristo, tem milhões, bilhões de anjos que trabalham ao favor daquilo que Deus irá falar. Lembram quando Cristo
lá no jardim do Getsêmani foi preso, e que Pedro saca a espada do soldado e corta a orelha daquele jovem chamado Malco. Jesus diz: espera aí, rapaz, se eu precisasse, Jesus, eu daria apenas uma ordem, e o meu Pai enviaria legiões, milhares de anjos. Vale a pena ou não vale a pena conversar com Jesus? Vale a pena ou não vale a pena se aproximar de Jesus? De ter essa liberdade de adorar a Ele? Você não precisa estar comprando nada de objeto, é só conversar com o homem. É só se aproximar dele, queridos, e ele já vai trabalhar ao teu favor. Quem sabe esta noite, enquanto você adora a Deus, enquanto você conversa com Deus em espírito esta noite, coisas no mundo espiritual já estão acontecendo. Quem sabe Deus já está quebrando laços. Quem sabe Deus está curando enfermidades de parentes, de amigos, de pessoas conhecidas tuas. Enquanto você se aproxima, Deus trabalha ao teu favor.